É o Edu Diamante, papai, pode chegar. Dentro do carro a conversa vai rolar. Rodando o Recife, história pra contar. Estamos no ar. Edu Diamante Videocast, estamos online, estamos no ar. E hoje nós vamos contar a história dele, Marcelo Drive. Segundo ele, o motorista mais odiado dos outros motoristas aqui de Pernambuco. Isso aí a gente vai descobrir agora. Se apresente pra galera, meu povo. E aí, galera, Edu, sou o Marcelo Drive, também conhecido como Cachorro Louco, que a galera chama de Cachorro Louco. E sou daqui de Recife, tá? Nascido e criado aqui, né? Cria aqui de Recife. Sempre fosse daqui assim, desde que nasceu? Desde que nasci. Nasci na maternidade de Afogados e dali só fui levado pra Rua da Lama, ali, Cordeiro. Rato de rua mesmo, de estar brincando o tempo todo, tomando banho de barreiro e tudo mais. E qual foi a história que te colocou no mundo de motorista de aplicativo? Caraca, eu era microempresário, tá? Eu tinha uma empresa com 6 funcionários, uma gráfica, era bem conceituado no mercado, e aí veio um movimento fraco, a coisa mudando, né? A figura da parte de gráfica rápida começando a mudar, e aí eu tive um problema na empresa, onde eu tive um problema de depressão. Eu não conseguia mais criar. Eu sou design gráfico, tá, de formação, e eu não estava conseguindo mais criar. Eu não criava, eu ficava na frente do computador e não criava de jeito nenhum. Eu fazia muito trabalho para muitas empresas, shoppings, e quando a gente fica sem conseguir, né, essa ferramenta principal da gente, que não é nem um computador, é a mente, na hora de ter que criar, a criatividade. Né? E aí eu fiquei sem vontade de trabalhar. Um dia eu estava sentado na sala, de short, barba grande, que eu estava naquela crise da depressão, não queria saber de me cuidar nem nada. Depressão é complicado. Isso, camiseta, cara, e eu tava fedendo, mano. Eu tava sem tomar banho, tentando criar ali um trabalho, uma empresa que tinha me pedido para fazer uma criação, e eu tinha um Megane na época. A chave do carro estava aqui, eu já tinha feito o cadastro 99, comecei pela 99. E aí eu resolvi ligar o aplicativo. Liguei. Quando eu liguei o aplicativo, tocou a primeira corrida, cara, do jeito que eu tava. Fiquei nervoso na hora, do jeito que tava. Ah, tu aprendesse na tora mesmo. Na tora, entrei no carro, fui buscar a passageira, cara, tava de short, camiseta, nem o chinelo eu botei. Passageiro entrou no carro, fiquei com a maior vergonha. Só depois que eu tive noção da minha situação, cara. E pô, a passageira super gente boa, já conhecia o aplicativo, ela me orientou logo de cara como usar o aplicativo. Tem até uma coisa a falar aqui, né, nesse momento. Mas a culpa disso também é dos aplicativos, que quando chegaram aqui, eles não deram instrução como é que funcionava o aplicativo para a galera. Eu mesmo não lembro de se teve algum tipo de treinamento. Não. Antes do cara entrar na plataforma. Não tinha nenhum tipo de treinamento. O que a gente aprendia era com os caras youtubers, né? Porque na época não era nem no Instagram. A gente pesquisava lá na internet alguma coisa sobre os aplicativos, e aí via os youtubers lá orientando no que fazer, como fazer o cadastro, como utilizar as ferramentas. E aí é que a gente ia pegando os macetes, né, do aplicativo. Entendi. Como é que ficou tua cabeça logo após a primeira corrida? Cara, assim, eu acho... Iniciou de cara ou não? Isso, assim, de cara, quando eu fiz a primeira corrida, que eu terminei, liguei pra minha esposa tava muito preocupada na época, porque eu não saía de casa, não fazia nada. Sim. E aí eu falei pra ela, amor, eu saí, atendi um passageiro aqui pelo aplicativo, e eu vou em casa tomar um banho, trocar de roupa, botar uma beca e vou voltar pra pista. Me fez bem. A passageira conversou, foi muito gente boa ela, muito gente boa. E ela, poxa amor, tá ótimo, tá, pô, que bom. Ela ficou animada, porque ela saía pra trabalhar, me via... Um cara que era super ativo e de repente não conseguia fazer nada, então para ela aquilo ali foi algo muito bom, né? E aí eu fui em casa, tomei um banho, fiz a barba,
dei Já se animou, já né? me animei, Uma né? oportunidade de fazer algo diferente também. Não foi pela grana, não foi pela grana, tá? Foi porque era algo diferente, tá? Eu comecei a ter contatos com outras pessoas de uma maneira diferente, que não fosse naquela pressão de eventos. Como eu trabalhava muito com eventos, Sim. e eu não tive essa pressão para poder fazer a corrida, esse contato com a cliente nesse dia. Aquela liberdade que o aplicativo que a gente acredita ali naquele momento, né? Aí beleza, as fui em casa. As armadilhas. O mais interessante foi a segunda corrida, Edu. Sim. Fui em casa, tomei um banho, voltei pra pista. Lembro até hoje, tá? Seu Ernesto, lembro do nome dele, tá? Liguei o aplicativo, fui buscar ele na Caxangá. Sim. Pra levar ele próximo ao aeroporto, a uma empresa de locação de veículos. Sim. Ele tava com R$450 no envelope, na época, que era o valor para se alugar um carro para você dirigir de aplicativo. Ele tava indo alugar um carro porque a esposa tinha deixado ele tinha perdido a família, porque ele não estava conseguindo emprego. Ele tinha conseguido esses R$450 emprestado, era o único dinheiro que ele tinha. Ele estava deixando de comer para ir alugar esse carro. Deixei ele na... Eu não vou falar o nome da empresa, né? Precisa não. Isso, aí deixei ele na empresa de locação de veículo. E ele foi me contando a história. Ele chorou, cara, dentro do carro. Chorou porque ele estava vendo a entrada nos aplicativos como uma oportunidade, não só de voltar a trabalhar, porque ele já vida tinha... também, que foi ele aquela não vou dizer ilusão, aí vou dizer aquele pensamento que a galera tinha no início. Né? Eu vou mais além. Ele queria resgatar a família, ele não parava de falar em conseguir a família dele de volta. De mostrar para a esposa que perder a família por causa do emprego. Isso. E ele só pensava em resgatar, querer que a esposa voltasse para ele, ter os filhos perto dele. E quando eu deixei, foi minha segunda corrida. E como eu te falei, meu interesse na época não era capital, não estava pensando em dinheiro. Era se sentir produtivo, né? Isso. E na hora eu não consegui receber o dinheiro dele, aquela grana dele. Entendi. Aí deixei ele lá e aquilo me fez bem. Só que eu parei o carro, cara, depois que ele desceu do carro, eu parei uns 10 minutos e fiquei pensando, pô, velho, o que é que eu tenho pra reclamar da minha vida se tem sempre pessoas... tem alguém pior, né? Quando eu via a história dele, cara, e ele foi conversando comigo, desceu, já tava se sentindo super bem, se sentindo melhor, e vi também que eu podia fazer a diferença também na vida de algumas pessoas. Aí isso te motivou? Isso me motivou a continuar. Aí comecei a rodar mais tempo, passava 2 horas na pista, 3 horas na pista. E comecei a não ligar mais para os meus clientes, não pegar mais serviço, eu só atendi os que eu tinha pendente. E aí, quando eu me desesperei, eu estava 100% nos aplicativos. 100% nos aplicativos. E eu rodava sozinho, não participava de grupo, até que um dia um amigo me convidou para um grupo, que era um dos primeiros aqui de Recife, bem antigo, que era Os Monstros. De onde era esse grupo? Porque geralmente tem cidades, né? Recife era? Mas é daqui de Recife mesmo, ali a galera, a maior parte, tudo da Torre, né? Ali da Torre. Inclusive, muitos parceiros a gente tinha um hábito, né? Na época eu não tinha esse hábito, porque eu não fazia parte de grupo, que era aquela questão da postagem ficava aquela disputa de quem fazia mais. Sim, eu lembro. Bater os prints. Daqui a pouco a gente chega nessa é um assunto bem delicado, né? Daqui a pouco a gente chega. Isso. Aí começou a galera com essas disputas, só que a gente tinha uma brincadeira. Sim. Era uma brincadeira até bem legal, né? Aqueles que fizessem menos pagavam as pizzas, tá ligado? A gente tinha uma pizzaria que a gente ia no final, se reunia
E os que fizessem menos eram os que pagavam a pizza. Ah, então a briga dele e você era quem fosse o último. Quem fosse o último, aquele que pagasse, que fizesse menos, né? Sim. Era o que pagava a pizza, já para incentivar a galera a fazer mais. Só que aí depois fugiu do controle, como você falou. Depois a gente... Daqui a pouco a gente entra nesses assuntos de ganhos aí, que é um assunto bem polêmico. Muito, e cara. tem muita história pra contar. Hein? Tem bastante. Aí é o seguinte, hoje em dia, assim, qual o aplicativo que tu usa mais pra trabalhar? Os 99, Uber, já usasse em Drive, qual que tu Caraca. mais usa? Que você mais usa, que o Marcelo mais usa? Assim, eu posso falar do que hoje eu praticamente não estou usando e o motivo. Posso começar por ele, não? Pode. Pronto. Vou começar pelo InDrive. Já usei muito, inclusive já fiz vídeo que era um dos aplicativos que você poderia ter um ganho melhor, realmente tinha. Porém, por conta do meu temperamento, eu tive muito problema dentro da plataforma. É mais livre com o passageiro e eu sou muito esquentado. Tá? Por mais que eu sou educado, tal, só que chega a um ponto que se eu estourar, acabou, eu esqueço que o mundo existe. E eu tive problemas com alguns passageiros que depois eu parei para pensar, pô, velho, podia ter acontecido pior, tá entendendo? Entendi. Para não entrar em detalhes. E aí eu resolvi não utilizar mais o InDrive porque não dava suporte. Você ia entrar em contato com a plataforma para que eles tomassem alguma providência e tal, e não acontecia nada, simplesmente é cada um por si, né? A gente sabe como é na InDrive, infelizmente tem esse problema, apesar de você conseguir tirar bons ganhos, mas eu acho que a minha paz valia mais. Tipo, você pegar uma corrida e de repente o passageiro no final chegar para você e disser, cara, eu tô sem dinheiro. Às 2h30 da madrugada, você no alto, sei lá da onde, no alto do Curió, sem ninguém, lugar deserto. Aí você vai fazer não o quê? tinha opção de cartão de crédito, era tudo dinheiro, né? Tudo dinheiro, assim, no InDrive tudo era dinheiro, tudo... No InDrive era dinheiro. No InDrive. No InDrive, peço desculpa a você. Mas no InDrive é cada um por si, né? A cobrança com o cara. Então, de repente, eu me vi perdendo a cabeça com o cara, tirando a gracinha, eu trabalhando às 2h30 da madrugada. E assim, a coisa ficou feia para o lado dele, tá ligado? Ficou muito, não vou entrar muito em detalhes. Entendi. Mas para você ter ideia, eu amassei o capô do meu carro com o corpo desse passageiro, tá ligado? Então, para não entrar em detalhes, pra você ter uma ideia de como foi a situação. Então você tá trabalhando. O B.O. foi grande. Foi bem grande, chegou o vizinho, tudo, inclusive uma senhorinha lá foi que pagou a corrida dele, porque conhecia os pais dele e tal. Ele já tinha o hábito de fazer isso com outros motoristas. Já era residente já. Só que já era residente. Eu acho que os motoristas deixavam meio que de lado e ia embora, ele pegou esse hábito. Até o dia que ele pegou a corrida com o cachorro louco, aí a coisa não foi muito bem com ele, entendeu? Aí eu resolvi não ligar, pra não ter pra quem recorrer, pra eu mesmo ter que resolver e eu acabar tendo algum problema, eu preferi não rodar mais nele, né? Nesse aplicativo. Eu sei que tem muito motorista bom, desenrolado, que se dá muito bem, é um aplicativo bom, que dá bons ganhos, mas infelizmente tem essa questão do suporte que é muito fraco. Hoje, um aplicativo que eu rodo meio que mediano é o da Uber, cara. Roda mais Uber. Não, é o meu meio termo. Sim, né? sim. É o da Uber. Eu rodo ele, vamos dizer que 40% do meu faturamento hoje é pela Uber. 40, 35 nessa faixa. Porque eu não rodo principalmente pela Uber, apesar que eu rodo só no Comfort, né? Hoje eu tô rodando só no Comfort, mas eu nunca tive problema nenhum em rodar no Xão da massa, tanto que todos esses anos eu sempre rodei só no X. E tu tem alguma meta de área pessoal? Edu, assim, uma das coisas que eu prezo muito é que eu não falo o quanto do meu faturamento, Edu. Eu não falo do meu faturamento. Eu entendo, porque também eu sou assim. Porque eu acho isso uma coisa muito pessoal do cara, tá?
o cara ficar falando quanto ele faz, o quanto ele deixa E de a gente ganhar. sabe que é aleatório, porque não é a mesma coisa sempre. Isso, e assim, e no meu pensamento, o cara que faz assim, que gosta de estar mostrando quanto ganha, e vem com aquela conversa de que é para incentivar os outros e tal, só que ele não para pensar naquele cara que tá metendo mola desde manhã cedo, que o carro dele tá dando problema, que ele tá gastando dinheiro mais do que tá ganhando, porque a história de vida daquele motorista é diferente dos outros motoristas, e aquilo ali pode criar um tornado na mente desse motorista, porque ele vai tentar, ele vai ver aquele cara faz 400 conto todo dia, mano, porque eu não consigo fazer os 400 reais, e ele vai tentar e não vai conseguir, vai tentar e não vai conseguir, vai ter uma hora que esse cara vai ficar frustrado, ele vai se achar incompetente, ele vai achar que ele não tem a capacidade de fazer isso. Então eu sou contra apostar ganhos exatamente por conta disso. Tem muita gente que se estimula, tá? Que se incentiva vendo, só que eu não posso me basear somente nessa galera que se sente incentivado. Eu também tenho que pensar naqueles que têm problemas diferentes, que têm história de vida diferente, e que pode causar uma consequência muito grande, pode levar esse cara à depressão, pode fazer esse cara tomar uma atitude drástica com relação à própria vida, Sim, que a gente sim. já viu históricos, a gente aqui Já. mesmo em Recife, Já aqui, vi, já. as meninas do grupo Elas Eu tiveram conheço. percas. Eu conheço uma menina que, por tanta dívida, ela terminou que... Isso, exatamente, e trabalha de madrugada, e esses caras não pensam nessas consequências, só pensam neles mesmos, em ganhar like, ganhar seguidor, e vem sempre com a mesma história. Mas eu consigo ajudar vários motoristas dessa maneira. Cara, é conversa, mano. Me desculpe, eu sei que muita gente Agora não gosta que eu use esse termo, mas... Vou pegar o gancho aqui. Aham. Por que tu é o motorista mais odiado entre os motoristas? A gente já de tá Pernambuco? entrando, né, nesse assunto, mano. Mas eu não posso deixar de perguntar, né? Por que tu acha que a galera... Porque, cara, eu exatamente por conta disso, porque eu sou contra o cara ficar postando ganhos. Porque, olha, eu já tava tocando no assunto sobre pensar também na consequência do que pode envolver a vida de vários motoristas que têm histórias diferentes. Tá? Muitas vezes a gente vê o cara que tá postando ganhos, e aquele cara que tá postando ganhos, que faz vídeo na internet e tal, ele é casado com uma esposa que tem um bom salário, às vezes mora na casa que nem sequer é dele, é da esposa, ele casou com a esposa que já tem a casa própria, ele não paga aluguel, ele não paga escola de criança, porque muitas vezes a própria esposa paga, ou os filhos já têm bolso, coisa desse tipo. O cara não faz feira porque muitas vezes é a própria esposa, ou mora com os pais porque os pais fazem feira, não paga água nem luz porque alguns moram em território até de invasão, que eu conheço alguns que moram em território de invasão, aí tem carro elétrico, não paga a carga do carro elétrico, não paga água, não paga luz, e fica rotando na internet, que é o bambambam, porque conquista. Só que ele tem uma história de vida diferente, ele não tem aquele custo que vários outros têm, que vai pagar a escola, vai gastar com remédio, vai gastar com aluguel de casa, tem que tirar a renda do carro, tem que tirar o dinheiro do combustível, tem que tirar a alimentação do cara, tem que tirar a limpeza do veículo, tudo isso é custo para um motorista. É verdade. Então o cara aposta ali, fiz 400 reais hoje, fiz 500 reais hoje. Bota na caneta, cara. Vai lá quanto é que fica. Quando vai ficar 100 reais, 120 reais ficou pro motorista. Ele vai parar no mercadinho, Edu. O cara que é pai de família, praticamente todo dia ele gasta com alguma coisa em casa. É verdade. Ele vai parar no mercadinho, ele só lucrou no final 100 e poucos reais, 120. Ele parou no mercadinho com bobagem para levar para casa um biscoitinho, uma coisinha ou outra ali. Ele não gasta menos de 50 reais. Então, no final das contas, ele vai trabalhar e não vai ver dinheiro. Muitos entram nessas Pra dívidas. fechar aqui a pergunta, na tua opinião, a turma te odeia porque você não gosta que a galera que poste ganhos. Isso, exatamente, cara. A turma não gosta, usam até o termo que eu sou invejoso. Sempre tentam diminuir a moral do cara para conseguir uma justificativa para continuar postando os ganhos, mas isso aí não me abala. Não, eu sou um cara bem tranquilo, saí
da lama mesmo, como de Chico Sainz. E tô aí mantenho minha família, trabalho, pago meu carro. E qual Tenho foi? dívidas como qualquer um, já tive problemas como qualquer um, mas esse tipo de provocação que muitos usam não mexe com minha mente não, cara. E qual foi a tua pior corrida que tu fez até hoje no aplicativo? A pior. A pior, cara. Rapaz. Mas assim, de que maneira você quer saber a pior? A pior, pô, é a pior. A pior em tudo. A pior corrida que você nunca mais vai fazer. Isso. Posso falar bairro? Pode. Posso falar bairro. A galera não vai gostar porque... Bom, a pior corrida, eu tive várias, viu? Várias. Mas essa, inclusive, muitos amigos meus sabem, solta até gracinha. Às vezes a gente tá na rádio, conversa, e quando toca uma corrida pra esse bairro, a turma já fala logo, Amaro Branco. Amaro Branco. É Amaro Olinda. Branco, Olinda. A turma já fala logo, Marcelo, a corrida pra Amaro Branco vai fazer? Não, pode passar, pode fazer, não faço corrida pra Amaro Branco. Ok, qual foi a tua experiência? A minha experiência foi o seguinte, 2h30 para 3 horas da madrugada, tocou uma corrida pela 99, lembro o nome da passageira, cara, eu vou ficar velhinho e não vou esquecer o nome que tava ali no aplicativo, Mauricéia. Peguei a corrida dela, ela estava lá na Amaro Branco, na parte de cima, entrando pela parte da comunidade, subindo. Você já subiu ali por trás? Só cabe o carro só, assim. Acho que não, acho que eu só peguei na parte de baixo. Ah, então, aí você não tem ideia de como é ali em cima da Amaro Branco, não. Então eu fui subindo com o carro, dirigia um Ford Casinho e tal. Quando eu chego na metade do caminho, meu amigo, surge do nada, no meio da madrugada, um cara totalmente mauricinho, óculos de grau, bermuda jeans, sapatinho, aquele mocassim, camisa polo abotoada, dá aquela pancada no capô do carro, mano, na frente do carro. Ai, Bum! rapaz. Tá perdido, irmão? Eu olhei assim, pô, quando eu menos espero, 2 motos para trás de mim, trava o carro. Sai dois caboclos com os brinquedinhos na cintura, junto com esse cara que, bicho, o cara parecia o filho de Bill Gates, cara, assim, todo bem vestidão e tal, você não diria. E eu, mano, pô, vim pegar um passageiro aqui em cima, é o quê? Cadê? Aí pegou meu celular. Pô, já falei, cara, que pra pedir aplicativo aqui tem que avisar, sabe aqueles termos da comunidade, né? Sim. E eu não sabia, eu tinha 3, 4 meses de aplicativo, tava no começo ainda. Aí ele pegou o celular, vai ficar aí. Eu fumava na época, graças a Deus parei de fumar. E na época eu tinha acabado de lançar aquele cigarro mentolado, Lucro Strike. Sim. E eu lá, preso com a galera. E os caras, ele levou meu celular, começou a conversar e tinha um dos caras que tava com ele. Eu perguntei a ele, e aí, mano, tu acha que eu posso descer pelo menos pra fumar um cigarro? Porque pra mim eu já tava rebalado, eu já tava certo que dali eu não ia sair. Sim. E aí o cara fez, pode, pô, desce aí. Aí eu desci do carro, quando eu fui acender o cigarro e o caboclo lá fez, irmão, esse é aquele cigarro geladinho que lançou e tal. Eu fiz, tu pode me arrumar um? Pô, meu irmão, eu tava com tanto medo, me cagando, que se ele pedisse o maço inteiro eu tinha dado, mano. Eu daí não posso comprar pra ele. Aí eu, toma aqui, mano, dei a ele. Aí ele foi, fumou comigo, você sabe, não sei se você já foi fumante ou coisa assim. Não. Mas quando para 2, 3 caras pra fumar um cigarro juntos, geralmente se troca uma ideia. Aí foi a minha brecha. Aí eu, meu irmão, o cara vai fumar do meu lado aqui, vai ser a minha hora de eu trocar ideia com o cara. Quando eu acender o cigarro, ele, meu irmão, esse cigarro aqui é bem geladinho, é massa, minha esposa adora. Aí, oxe, mano, toma mais 2 aqui, ó, pra tu levar pra tua esposa. Aí ele, pô, motor, tu é gente boa pra caramba. Eu vou falar com o patrão aqui, pra ver se te libera. Eu, beleza. Aí ele fumou o cigarro lá comigo, chegou com o patrão e falou, uma boa notícia, o patrão disse que vai te liberar. Aí eu, pô, massa, velho, agora espera só um pouquinho aí. Aí ele, chegou o cara lá e, avisa lá que vai dormir na comunidade. Mano, tu não vai passar não, mas tu vai ter que voltar de ré daqui mesmo. Aí eu, beleza, meu amigo. Agora tu não vai buscar. Eu cancelo, meu patrão aqui, ó. Cancelei a corrida. Resolvida. Meu amigo, ele mandou os caras tirar as motos de trás. Aí agora tu vai ter que descer de ré. Bicho, sabe o que é um piloto de Fórmula 1, aquele piloto de teste? Eu desci de ré. Que eu não ralei uma rodinha assim, desci as curvas todinha até chegar lá embaixo.
E eu respirei, cara, que eu cheguei lá embaixo, eu passei ali, a turma diz que cigarro mata, mas o cigarro me salvou nesse dia, tá ligado? Aí eu respirei, eu passei, eu acho que uns... Toda regra tem exceção. Isso, essa foi a exceção nesse dia. Então, eu acho que foi a pior de todas. Já passei muita agora situação. Agora tá muito tranquilo, tá muito sorridente aqui o papo, a conversa. Vamos começar a entrar nas polêmicas aqui agora. Qual foi a maior treta que tu já se envolvesse em relação de grupos de motoristas de aplicativo? Rapaz, foi tanta... A maior, velho. A maior, cara... Tá. A maior foi... Rapaz, teve uma que a galera me perseguiu. Eu acho que eu não vou citar essa sua turma, me perseguiu ali na torre. Driblei, fui parar na delegacia. Eita! Foi uma situação bem complicada, mas essa aí eu não vou citar não, mas pra você ter ideia de como é minha vida, às vezes com motorista. Mas teve uma outra situação que eu detonava a Uber nos meus vídeos, falava muito sobre a exploração da Uber. E cara, é surreal a lavagem cerebral que existe com alguns motoristas, cara, que eles colocam a Uber no pedestal que parece um deus para eles. Quando você fala qualquer coisa da Uber, parece que eles se ofendem mais do que se você estivesse falando da mãe deles. Entendi. E os caras se reuniram, teve uma situação que os caras se reuniram pra me caçar, pra me espancar, mano. Porque eu tava falando muito mal da Uber. E eu, como assim, velho? Aí chegou um colega meu e fez: Marcelo, não vai no derby porque os caras estão se reunindo pra te pegar, tá? Eu, como é? Estão se reunindo pra te pegar. Eu, oxê, que conversa. Aí, não, mas não, só se afasta. Aí eu, tá certo. Só que eu tinha um amigo e ele rodava de aplicativo, que ele já tinha feito... Ele era muito bronqueiro, muito mesmo. E ele já era conhecido por algumas pessoas. Ele ficou sabendo, ele era muito amigo meu. Ele é ainda hoje, muito amigo meu. Aí ele ficou sabendo dessa treta. Cara, ele foi catar os caras e alguns deles, ele chegou pra eles aí fez: ó, quem tocar no cachorro vai ter que se ver comigo. Já tô sabendo que vocês estão tramando e tal. E eu mais afoito ainda, ele mesmo tinha falado pra mim, pra evitar que ele resolvia, eu mais afoito ainda, alguns deles que estavam reunidos, eu fiz questão de ir até lá onde eles estavam, tá ligado? E foi só. Só que não faziam nada, chegava e aí eu ainda falava, eu cínico pra caramba, eu, boa noite, mano, boa noite, beleza, aí as coisas tão boas, tão, e ficou nisso, tá ligado? Mas eu acho que foi uma das piores tretas. Entre assim, essa e a perseguição, né? Mas assim, qual o conselho que cachorro louco daria hoje para um motorista novato que está entrando para trabalhar como motorista aplicativo? Desinstale e vai estudar. Não entre, não acredite no que essa galera posta. Não, se você gosta da sua vida, vou falar até diretamente aqui para a câmera, irmão. Você que estiver vendo esse vídeo, se você gosta da sua vida normal que você tem, e você curtir com sua família, ir para um churrasco, ir nos batizados, no aniversário, conseguir ir para os shows, tomar sua cerveja, relaxar, conseguir ficar em casa ressacado no dia seguinte, assistindo Netflix, fazendo pipoca, indo namorar, cara, não entre no mundo dos aplicativos, porque quando você entrar, isso acaba, você não tem mais, sua vida é outra, você vai entrar numa bolha que é o mundo dos aplicativos. Existe o planeta Terra e o planeta dos aplicativos. E detalhe, para você entrar, só baixa 10 minutinhos para você fazer o cadastro, viu? Mas para sair, negão, você já vai estar endividado com cartão, já vai estar devendo dinheiro que você pegou emprestado, letra de carro, manutenção com o mecânico que você fez no fiado, vai ter um monte de coisa, vai ter IPVA, multa, e o único jeito de você conseguir o dinheiro rápido, ou pegando emprestado, ou rodando de aplicativo, aí você não vai conseguir sair nem tão cedo. Então, se você não quiser entrar nessa armadilha, vai estudar, irmão, estude que é muito melhor. Agora sim, qual a sensação de participar de uma entrevista dentro de um carro no trânsito de Recife? Isso é importante. Cara, ó, primeiro tem tudo a ver com o motorista de aplicativo, né? Tem tudo a ver. Segundo, que eu quero te agradecer pelo fato de aceitar com que eu falasse aquilo que eu
É, livre, pô. Eu fui bem claro com você, quando você me convidou, eu falei que eu tava numa vibe que eu só falo aquilo que eu penso É e importante, na mesma hora... Bota uma coisa na sua Você- cabeça, um conselho aqui de um cara que tão pouco te conhece. A sua opinião é sempre a sua opinião. E a do outro é a do outro. Ponto. É verdade. Então continue com sua resposta. Mas foi muito importante o fato do Edu ter aberto espaço e não ter me limitado. Acontece, várias pessoas já me chamaram para conversar, para entrevista, já recebi ofertas para patrocínio, só que é sempre a mesma conversa. Cara, pega mais leve. Cara, tenta fazer coisas para incentivar para o Fantástico Mundo de Bob. Querem que eu crie o Fantástico Mundo de Bob e eu não consigo, não adianta. Eu prefiro não ter patrocínio, eu prefiro não fechar com ninguém, porque já tentei fazer isso, já tentei ser o que eu não sou para poder agradar os outros, já tentei fazer conteúdo para agradar assim os seguidores, tá? Mas isso não me fazia bem, não me fazia bem de jeito nenhum. Então eu acho que o principal desse vídeo que a gente dessa entrevista que a gente está fazendo agora é exatamente essa liberdade que você deu, e é muito importante, muito top para que o motorista, principalmente os novatos, entendam o outro lado, vejam o outro lado, porque a turma só quer postar o Fantástico Mundo de Bob no mundo dos aplicativos. A gente sabe que não é verdade. A vida do motorista é isso aqui, ó. É essa entrevista dentro do carro, dia e noite, que for. O cara vai em casa de visita para tomar um banho, comer alguma coisa, tanto que a pausa dos aplicativos é de 6 horas, né? É verdade. 6 horas o cara tem que resolver as coisas de casa, almoçar, tomar banho, assistir algum episódio para relaxar a mente, namorar um pouquinho, fazer compra, se tiver filho, levar e buscar. Em 6 horas o cara tem que fazer isso. O restante é rodar de aplicativo. Coisa. E no futebol, tem algum time aqui de Pernambuco? Esporte, cara. Ah! Esporte, rubro negro de coração, pô. Esporte! Com certeza, Ah, rapaz. Mas olha só, mano. Como é que é, né? Ah, Quer dizer que o esporte. esporte é que te completa no futebol. Com certeza, pô. O esporte é o time de coração, desde pequeno. Meu pai era rubro-negro, eu sou rubro-negro. Meus filhos são rubro-negros, só minha esposa que é alvirrubra, cara. Tem que ter alguém. Tem que ter alguém, velho, pra gente poder tirar onda em casa, né? Senão não tem graça, pô. Então a gente... Já que a gente tá falando de família, como é que é o Marcelo na família? Como é que tu consegue arrumar um tempinho pra cuidar da família? Rapaz, é bem complicado, porque isso mexe até com a parte profissional do cara, a questão familiar em casa, porque eu levo minha filha na escola, for buscar, eu não abro mão disso. Aí tem muito motorista que vai, o cara não fatura porque o cara tem que levar e buscar filho na escola. Não, quando o cara sair, o cara tem que sair para trabalhar mesmo. Pô, velho, e o que acontece com a liberdade que pregam no mundo dos aplicativos? Que o cara é flexível. Você tá entendendo o quanto é surreal o que pregam para você na internet? Falam que você tem uma liberdade ao entrar nos aplicativos, ao mesmo tempo você tem que abrir mão de estar com sua família. Você tem noção disso? Então eu não abro mão de levar minha filha na escola, de ir buscar, de levar minha esposa no trabalho, de ir buscar ela no trabalho, que são praticamente os momentos que a gente tem para conversar, falar sobre as coisas de casa. Almoço, cara, eu almoço sempre com a família. Esse negócio de almoçar na rua. Cara, se o cara... Eu sempre comparo os aplicativos porque eu tô falando da realidade. O motorista de aplicativo hoje ou leva uma vasilhinha para almoçar na rua, A famosa marmita. a marmitinha, ou come qualquer PF aí na rua e sempre procura um mais baratinho. E ao mesmo tempo os caras dizem que ganha mais do que um advogado, ganha mais do que um juiz. Daqui a pouco a gente entra nessa fase, porque eu acho que isso aí não é ganho, é faturamento. Mas daqui a pouco a gente explica melhor sobre esse faturamento. Sim, então, olha, por menos que eu ganhe, eu não abro mão de estar com a família nesses momentos.
E hoje eu me vejo muito ausente, cara. Muita coisa eu abro mão. Eu abro mão de muitas vezes estar numa reunião de família à noite, fico ali 1 hora ou 2, saio para rodar. Porque é a realidade do motorista. É verdade. E naquele momento que a família está comemorando, muitas outras também estão comemorando, e é a hora que dá um dinâmico, que você tem um faturamento melhor e você acaba tendo que ir para a pista. E o motorista aplicativo, ele trabalha na contramão da sociedade. Enquanto a maioria da sociedade está folgando, está dormindo, o cara está trabalhando. A gente está trabalhando, é exatamente isso. Aí você tem que trabalhar o seu psicológico para encarar essa realidade. E aí muitos vão falar, mas eu folgo toda terça. Cara, eu não quero folgar na terça, eu quero folgar no sábado, que vai ter um aniversário que vai estar a família toda lá. Só que o cara não vai, porque o cara vai querer folgar na terça, porque é um dia que tem um movimento fraco, e vai deixar de estar com a família, porque vai atrás do dinâmico que vai ter no sábado. Que a maior demanda sempre é final de semana, aí obriga quase que o motorista a ter que trabalhar nos finais de semana e feriados, né? Os feriados compensa. Edu, você tá o quê? 10 anos já de aplicativo? Tenho 10 anos, mais de 34 mil viagens. Pronto. Na Uber, né? Caraca, você tem aí bagagem para me dar aula. Você tem bagagem para me dar aula. Mas vamos lá. Hoje, pelo que você vê do histórico de motorista de aplicativo, quantos motoristas hoje vão ter memória familiar para mostrar para os seus filhos, para os seus netos, daqui a 20, 30 anos, durante esses períodos que eles estão rodando? Muito pouco. Os caras estão sempre na pista, não estão com a família. Muitos não tem foto com os familiares curtindo um momento ali e falar, pô, a gente foi para tal local, deu errado, foi para tal local, foi bom, a gente se divertiu. Isso é memória, cara. Isso não tem preço. E aí eles vêm com a história, não, mas aí o que importa é pagar as contas, fiz dinheiro hoje e amanhã tá devendo do mesmo jeito e vai continuar sem memória. Então hoje tem que colocar na cabeça dessa galera, foi tirado isso do motorista, que a família é mais importante. Hoje o motorista, ele acha que o dinâmico é mais importante do que estar com a família. É verdade. Agora tu falou um pouco aí de memória aí quando fala de memória me lembrou de uma coisa. Você que quer guardar as memórias da sua família, do aniversário, do casamento, cantor, músico que quer gravar seu DVD, gravar seu CD, ou então você que tem uma empresa que quer gravar aquele evento, quer ter aquela qualidade de áudio, de som, vocês vão conhecer a HC Filmes, que ela é uma das empresas que está em um dos primeiros lugares aqui de Pernambuco e também é uma das patrocinadoras e produtora do Edu Diamante Videocast. Vocês estão vendo aqui na maior qualidade possível que você consegue aqui em Recife. É HC Filmes. Eu não conheço a HC Filmes. Como é que é essa empresa? Vocês vão conhecer agora, pô, através dos comerciais que vai passar nesse exato momento. Na HC Filmes, transformamos momentos especiais em histórias inesquecíveis. Cada detalhe capturado com qualidade cinematográfica. Com equipamentos de última geração e uma equipe apaixonada, criamos filmes que emocionam e ficam para sempre na memória. Inspire-se e transforme o seu evento em um verdadeiro espetáculo. HC Filmes, porque o seu momento merece ser único. HC Filmes do meu amigo Henrique, que também foi motorista de aplicativo e se redescobriu na pandemia com essa, como se diz, com esse talento que tinha dentro dele, que ele conseguiu despertar através da dificuldade da pandemia, que muitos motoristas pararam e não conseguiram levar alimento para casa. Ele teve essa brilhante ideia de começar fazendo lives e através das lives colocou ele no mundo digital e hoje ele é proprietário da HC Filmes. Caraca, isso me deixa feliz, essa história desse cara. Muito, cara. Pô, e eu vou tocar nesse assunto aqui agora. Pode tocar. Vou tocar nesse assunto. Eu ia fazer o comentário junto com um gancho sobre a questão de memórias. E quantos talentos hoje você acha que não são perdidos com os aplicativos? Sério, quantos talentos, quantos caras que estão rodando hoje de aplicativo, que poderiam ser donos da sua própria padaria,
que poderiam ser dono da sua própria empresa de ferragem, que poderiam ter sua própria confeitaria. Quantas mulheres que estão rodando não poderiam ter sua própria confeitaria, poderiam ser uma advogada. Você está entendendo? Eles veem que o dinheiro é tão fácil de entrar, apesar de não ser real, porque não é todo do motorista, a maior parte é para despesa, para manutenção, mas ele vê aquele montante e acaba desistindo da própria vida pelo aplicativo. Porque na verdade é faturamento. Gente, vamos entrar agora no faturamento. Na verdade, tudo que o motorista ganha, o bruto, se chama-se faturamento, não é o lucro. Para você se ter o lucro daquilo que você fatura, você tem que ver a sua despesa. E como cada motorista tem uma realidade diferente, você tem que fazer seus cálculos e saber qual é a sua despesa, para daí você poder dizer que é o lucro. Então, sei que muita gente, que a gente vai entrar no assunto aqui agora, cai no conto que a galera fica apostando ganhos aí. E muita gente, como não entende, como não é da área, então como é novato, inexperiente ainda, pensa que aqueles ganhos que a galera aposta ali é o lucro. E isso induz cada vez mais motoristas a entrar na plataforma, criar aquela ilusão de que vai conseguir ganhar aquilo ali por mês. E não é ganho, é faturamento. O que você tem a dizer sobre isso? Caraca. Gente, só não acredita, é sério, só não acredita, porque se eu começar a falar, Edu tá provocando, viu? Se eu começar a falar, cara, eu vou falar agora, cara, vocês acreditam mesmo nessa galera, né? Vamos lá, você vê essa galera, tá dizendo que ganha 1 milhão todo dia tá na rua. O cara vai 1 milhão todo dia, diz que pra você que ganha 600, 700 mil reais, porque ele não tem a porcaria do dinheiro pra comprar o carro à vista, porque ele tá pendurado com o carro financiado. Sério, porque o cara tá, querendo ou não, trabalhando de domingo a domingo, se o cara ganha isso, Edu. Vocês acreditam mesmo nessa galera? Porque o cara que tá nessa parada de tá postando ganhos, se der um BO, se der um problema, vai fazer vaquinha, vai fazer aceitar Pix da galera para ajudar na situação difícil. Quer dizer que o cara que faz essas postagens todinha não vai ter pelo menos ali 10 mil conto ali na conta dele. Precisa receber Pix. Tem um monte de motorista aí que não tem nem como se manter e não pede Pix, se vira. Arruma um carro alugado quando bate com o carro, porque o carro tá no conserto, não tem dinheiro para consertar o carro, aluga o carro e vai trabalhar. E essa galera que faz postagem pede logo Pix para os seguidores, pô. É bronca. Eu sei que a turma a me acha meio brabo, mas, bicho, como eu te falei, meu irmão, se deixar, eu explodo. Eu vou contar até 10 aqui, porque senão eu vou falar mais. Então vamos acalmar mais a situação aqui agora. Qual foi a corrida mais engraçada que aconteceu contigo? A mais engraçada. O momento mais hilário nesse tempo todinho que tu é motorista aplicativo. Sempre tem. Tem. Sempre tem aquela corridazinha que uma que tira o cara do sério e outra que deixa o cara inacreditável do que tá acontecendo. Então, eu peguei uma corrida com um passageiro, que hoje ele é meu amigo, viu? Peguei, bom, só pra você ter ideia, a corrida, o embarque foi na Rua das Ninfas. Ah, tá. Então você já tem uma ideia mais ou menos de como foi. Parei com o carro, passageiro para embarcar, ele abriu a porta de trás e assim que ele abriu a porta de trás, ele olhou, tá? Eu tenho esse meu jeito assim, meio rústico de ser. E aí quando ele abriu a porta, o meu carro também tem luz traseira, tal, clareou tudo. Ele parou assim, olhou para mim, sabe aqueles 10 segundos? Sim. E fez: motorista, eu posso ir na frente? Aí eu já sabia, já imaginava. Pode. Aí ele, ai que bom, entrou. Quando ele abriu a porta do carro, cara, você precisava ter visto a forma com que ele entrou no carro. Ele virou de costa, se empinou todinho, vai entrar no carro. E eu tava achando aquilo ali, assim, eu não sabia se eu ficava arretado da vida, se eu começava a rir. E aí eu sempre levo de boa, sempre brinco com a galera, boto o jogo de luz no carro também pra ficar bem agradável pra galera. E aí quando ele entrou no carro, ele:
olhava pra mim, eu dirigindo, e eu olhava pelo retrovisor, ele virava, botava o dedo na boca e ficava olhando pra mim de cima a baixo. E eu dirigindo além da minha. Daqui a pouco ele chegou pra mim e fez... Aqui aparece lá no aplicativo José, né? Porque é José Marcelo. Mas, seu José, boa noite. Ele, se eu der em cima de você, vai dar ruim. Aí eu vai. Aí ele, me desculpe, mas o senhor não vai mandar eu descer do carro não, né? Aí eu, não, vou não, pode deixar, eu vou deixar em segurança e tal. E aí no meio da corrida a gente começou a trocar ideia, eu quebrei o gelo. Sim. Aí eu fiz aí, como é que tava a noite e tal? Porque quando eu falei aquilo, eu vi que ele travou no carro. Sim. E aí eu quebrei o gelo, comecei a conversar numa boa com ele. E ele, depois assim, do nada, começou a chorar no carro. E fez, moço, seu José, o senhor é um anjo. Eu, por quê? Porque tanta gente me tratou mal hoje, mas o senhor me tratou tão bem, mesmo depois de eu ter dado em cima do senhor. Aí eu, não tem problema nenhum, eu tô até elogiado, tô me sentindo elogiado com você, né, ter dado em cima de mim, não tem problema nenhum. Aí ele, mas a gente pode ser amigo? Pode. Aí trocou o telefone e ele fala comigo várias vezes e ficou meu amigo, muita gente boa. Mas foi uma corrida muito engraçada para mim, eu começo a rir por conta da forma que ele entrou no carro, a forma da abordagem dele, e ele não acreditou na maneira em que eu tratei ele, que ele já tinha falado que já passou situações que foi mal atendido, né, maltratado nos aplicativos. Sim, sim. Por outros motoristas. Claro, tem motorista que não reage muito bem, né, nessas horas, eu até entendo. Mas dizer uma coisa aqui, é o seguinte, como tu já vem com histórico de depressão antes mesmo de ser motorista de aplicativo, tu faz alguma coisa hoje para ter uma saúde mental tranquila, tu conseguisse driblar isso, todas essas dificuldades, porque depressão é uma coisa séria, né? Sim, a gente tá tocando agora num assunto delicado, num assunto sério, que é depressão. Hoje o Marcelo faz algum tipo de tratamento para ter controle sobre isso? Ou só o fato de você mudar a tua rotina e ter uma atividade tu já conseguisse contornar essa situação? Quando eu mudei a minha rotina, já mudou muito, muito toda a minha maneira de ver a minha vida, porque, como eu te falei, eu passei um bom tempo sem grupo, né? Não fazia parte de grupo, dirigia só, e a conversa com os passageiros, muitos desabafavam. Eu sempre tive uma facilidade muito grande em me comunicar com as pessoas, e as pessoas geralmente desabafam muito comigo quando eu entro, até hoje, entro no carro, começo a desabafar. Já peguei corridas que o passageiro não fala nada e eu consigo quebrar o gelo e ele começa a desabafar, e me fez enxergar que eu poderia ajudar pessoas com problemas muito maiores do que os meus na sua vida. Eu comecei a enxergar que os meus problemas não eram tão grandes assim, que eu não pudesse dar um jeito de mudar. E aí veio também a ideia da internet, né? Quando eu comecei a postar o que me desse vontade de falar nos meus vídeos. Foi uma maneira que meio que desabafar quando eu tô estourado. Tanto que meus vídeos, desculpa, Edu, sim. tanto que meus vídeos, os que mais assim chamaram a atenção neles, são aqueles que eu falo no momento em que eu explodo mesmo. Acontece alguma coisa que eu... Polêmica, né? Polêmica. Isso. E na mesma hora eu pego o celular, coloco ali no suporte, começo a falar. Opa, caraca! Tu acha que daí foi que veio a tua fama do mais cabuloso? Isso, foi aí que veio. Não ligue para o trânsito, deixa o trânsito ser assim, né? Então, aí foi aí que, com esse desabafo, né, com essa maneira de simplesmente desabafar na internet, o pessoal começou a enxergar isso como uma afronta, muitos como uma afronta. Sim. Né, como se eu estivesse criticando a maneira de alguém trabalhar, como se eu estivesse criticando a maneira de alguém enxergar. Alguns que são muito gratos
aos aplicativos, né, que chega a ser surreal a maneira que os caras são gratos, como se o cara tivesse que ser escravo hoje dos aplicativos por uma questão de gratidão antiga. Sim. Sabe, ajudou o cara a sair daquela situação e o cara hoje tem que defender, mesmo que o aplicativo esteja explorando ele, mas ele tem que ser fiel aos aplicativos. E como é que ficou tua cabeça hoje quando tu conseguisse chegar na marca de 13 mil seguidores? É como se eu tivesse 10. Pra mim não mudou não, viu? Não mudou não? Não mudou não. Porque uma coisa, logo no início, tá? Quando eu fiz meus primeiros vídeos, porque eu já, antes de eu fazer esses vídeos desabafando, quando eu comecei, uma empresa lá em São Paulo me contratou, tá? Não é que me contratou, entrou em contato comigo e eu acabei fazendo um trabalho meio que voluntário. Sim. Não recebia nada porque era algo para ajudar os motoristas. E foi exatamente por conta dessa maneira de eu desabafar. E aí eu teve vídeo que eu fiz na época que eu só tive 100 visualizações. Sim. E aí eu escutei de um grande empresário nessa época que ficou muito amigo meu. Até hoje ele é amigo meu. Marcelo, não menospreze se 100 pessoas viram o seu vídeo. Pare para pensar da seguinte forma: 100 pessoas pararam o que estava fazendo para escutar você. Então, você acha que não valeu a pena? Sabe o trabalho que dá para eu conseguir reunir 50 pessoas em um auditório para me escutar, mesmo com minha fama, com meu dinheiro? Mas você tem ideia do trabalho que dá e você conseguiu reunir 100 pessoas para lhe escutar. Então, isso é muito importante. Então, eu mudei a minha maneira de enxergar isso. Pode ser 10 pessoas, 20, 30, como pode ser 1000. E para mim a importância é a mesma. Eu tenho um vídeo que tem quase 2 milhões de visualizações. Tem um vídeo que tem 1,5 milhão. E assim, são naqueles momentos que eu estouro. Que eu faço o vídeo ali, estouro, para mim é tão importante quanto o vídeo que só teve 500 visualizações. Entendi. Ou 200. A importância para mim, eu passei minha mensagem. Agora eu vou entrar num assunto aqui que é importante para todos os motoristas, eu acho que do Brasil todo. Quando se fala em sindicato, o que é que tu tem a dizer sobre sindicato? Importante, cara. Importante. O sindicato, o que a turma fala é: sindicato só serve para roubar, só serve para iludir o motorista e tal. Mas eu vou contar uma história que está acontecendo Sim. hoje com um amigo meu, que a gente se mobilizou, tá? Inclusive minha esposa está ajudando também, para ajudar esse amigo da gente, que ele teve um problema de saúde e passou dias sem ir trabalhar. Ele não tinha possibilidade de conseguir um atestado, porque ele ficou impossibilitado de ir até a procurar ajuda. Sim. E ele teve também um problema de assédio moral dentro da empresa que ele estava trabalhando e acabou recebendo muitas faltas. E agora, para ele não perder o emprego, ele precisa entrar com todo tipo de recurso, fazer todo tipo de exame, tá gastando muito para que ele não perca o trabalho dele, quer dizer, a defesa dele. E sabe, ele não é sindicalizado, ele não era sindicalizado. Sim. E isso complicou muito a vida dele, porque ele não tinha um apoio, né? Isso, ele não tinha o apoio que é reconhecido constitucionalmente. O motorista, ele precisa entender que existe uma coisa que se chama Constituição. E na Constituição é bem claro que quem representa qualquer profissão, não é só de motorista por aplicativo, é de gari, é de médico, dentista, o que for, é o sindicato. Então, o sindicato agora, com relação a isso, voltando para esse amigo meu, agora conseguiu sindicalizar. O advogado do sindicato entrou agora com recurso para auxiliar ele. Ele agora está com o emprego dele garantido, fazendo todos os procedimentos, porque o sindicato foi ouvido pela empresa, porque é a instituição reconhecida constitucionalmente. Então a empresa foi obrigada a ouvir, a entender os direitos daquele trabalhador, que é desse amigo da gente, e agora ele está regulando, deixando tudo
da maneira correta, em cima da dificuldade de algo que ele não acreditava, que ele era contra o sindicato. E o mais irônico é isso. Ele contra o sindicato, e o sindicato, mesmo assim, não virou as costas para ele e está ajudando ele e está resolvendo o problema dele. Então é para isso que serve o sindicato, para resolver problemas do trabalhador. Tipo, motorista faz, nunca ouvi falar de sindicato. O motorista procura saber de sindicato para ele ter ouvido falar de sindicato? Como é que ele vai ouvir falar do sindicato se ele não está nem aí para o sindicato? Aí ele vai, mas para que serve o sindicato? O cara nem sequer procurou saber e quer que alguém dê uma aula particular a ele de que serve o sindicato. Mesmo assim, o sindicato serve para defender o direito do trabalhador, seja na área privada ou no setor público. O sindicato é para isso. O motorista ele precisa entender. Se o sindicato fosse tão ruim, a Uber 99 e a InDrive não tinham o próprio sindicato deles. O motorista 90% não sabe que as empresas têm o próprio sindicato delas para defender o direito delas diante os órgãos públicos. E elas são as primeiras a patrocinar os influenciadores. Mas é verdade. Elas incentivam os influenciadores a fazerem com que os motoristas acreditem que o sindicato é ruim. E elas têm sindicato. Tu tá entendendo como é surreal? O quanto o motorista ele é manipulado, tá? É facilmente manipulado. As empresas têm dinheiro, têm recurso. Você tira agora aquela questão da empresa, os motoristas, muitos influenciadores que estão aí dizendo que postam ganhos para incentivar outros motoristas, tá? Eu toco nisso porque é a raiz, né, de tudo. Sim. E aí a galera, não, porque eu quero ajudar outros motoristas e tal, mas aí quando veio o TAS, né, que a turma começou com aquela parada da galera ganhar 10% de cada motorista cadastrado, teve assim de influenciador. Aí tu vai me dizer que os caras estavam pensando em ajudar a categoria. Os caras estavam pensando nos 10% de cada cadastro que eles iam ganhar do motorista que se cadastrasse através do link depois dele. Depois que ele soltasse o link. Pois é, mas aí depois viram que a coisa tava se revertendo contra eles, aí um monte fez vídeo, não, porque eu não vou mais postar o link, porque eu não acho justo, que não vai ter corridas para você, não vai ter corrida, que a empresa não faz divulgação, que é a minha imagem, que isso, que aquilo outro, porque viram que a situação era muito mais complicada, mas a intenção verdadeira ali era faturar. A gente, vamos falar a verdade, que essa era a intenção real ali, era justamente a questão de tirar proveito dos motoristas que estão numa situação difícil, que estão procurando uma esperança, né, lá na frente para tentar melhorar a vida deles. Essa que é a verdade. É bronca, trânsito de Recife é bronca. Pois é, galera, Edu Diamante Videocast vai chegando ao final do programa de hoje. Hoje a gente contou a história aqui de Marcelo Drive, um motorista como qualquer outro motorista daqui de Pernambuco, com algumas postagens polêmicas, como ele mesmo falou, dito ele. Criou-se esse pensamento de que ele é o inimigo de todos, mas a gente viu hoje aqui que ele não é o inimigo de todos, ele apenas é um cara de uma opinião forte e que a gente tem que aprender a respeitar a opinião de todos, porque a opinião de um não é maior do que a do outro, são sempre opiniões. Então o Edu Diamante Videocast agradece a Marcelo por ter parado de trabalhar para poder contar a história dele aqui. Eu que agradeço, cara, tá doido. E vocês, se quiserem ver o conteúdo, é só ir lá no Edu Diamante Videocast no YouTube, se inscrever no canal, que é importante se inscrever no canal, porque apesar de eu ter lá, mais de 130 mil visualizações já no YouTube, eu só tenho 370 inscritos, e o YouTube parece que ele dá mais preferência à quantidade de pessoas inscritas lá do que de visualizações. Então eu peço aqui que vocês se inscrevam no canal, assistam, comentem, compartilhem, fale o que vier no coração, comente o que quiser lá, é livre o canal, véio. Você pode comentar o que você quiser lá, o importante é comentar, é participar.
é assistir, compartilhar e se inscrever. Se inscreve. Agora- Eu já tô inscrito, viu, galera? Já tô inscrito, já acompanho o Edu. Tenho achado muito interessante aí as postagens. Agora, para ficar registrado, o Brasil leva essa Copa ou não? Bora, meu filho, vai ficar em cima do muro, né? Depois do Japão, fiquei mais confiante. Leva. Tu acha que o Brasil leva essa Copa? Leva, ainda vai ter uma dureza aí, Brasil e Argentina na final. Brasil e Argentina. Então- Vai ser uma dureza que eu vou torcer pelos dois, viu? Sou brasileiro, mas pô, Messi, eu acho que essa Copa é de Messi, Quero sei saber lá. de Messi. Mas bom, velho, vai o cara... Eu quero o- Neymar com uma perna só, sou brasileiro. Valeu, galera, valeu, muito obrigado. valeu. Tchau. É o diamante, papai, pode chegar. Dentro do carro a conversa vai rolar. Rodando o Recife, história pra contar. Estamos no ar.